Paz, irmãos, continuando o estudo de Gênesis, vamos começar aqui a aula número 2 de Gênesis, né? Onde nós vamos estar falando um pouco sobre a queda de Lúcifer. Então, irmãos, que o Senhor nos ajude nesse momento, que o Espírito Santo nos guie para que nós possamos compreender a palavra de Deus. Pedimos nesse momento a direção do Espírito Santo, a guia do Espírito Santo, a condução do Espírito Santo, a capacitação do Espírito Santo, para que possamos aprender, conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo mais. Então, nessa aula número 2, nós vamos falar sobre a queda de Lúcifer, irmãos. Amém? Por que é importante, irmãos, saber isso? Porque a gente estudando o livro de Gênesis, a gente percebe claramente, e pela própria palavra, estudando a palavra, que entre os versículos 1 e 2 de Gênesis, muitas eras se passaram. Cremos que a criação original de Deus, incluindo os céus e a terra, foram consumadas no verso 1. E a partir do verso 2 de Gênesis, temos a recriação ou restauração de Deus. Porque, e por que nós afirmamos isso, né? Por que nós afirmamos isso que eu estou dizendo? Por 4 razões, irmãos. 4 razões. Primeira, a terra era sem forma e vazia. A terra era sem forma. A terra era vazia, com trevas e com abismo. Essa criação do caos, Deus não pode criar nada que seja um caos. Isaías 45:18, vamos aqui abrir a palavra de Deus. Isaías 45:18 e Jó 38, do 4 ao 7. Vamos ler Jó 38, do 4 ao 7 primeiro. Diz assim, Jó 38, do 4 ao 7. Diz assim: Onde estava tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegravam-se e cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam? Ou quem encerrou o mar com as portas quando este rompeu e saiu da madre? Jó 38, do 4 ao 8, né? E aí vamos ler Isaías 45:18, para a gente poder, para a gente não entender direitinho a palavra de Deus. Isaías 45:18 vai dizer o seguinte, vamos lá. Isaías 45:18 aqui. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então está falando aqui que Deus não criou ela vazia. Então peraí, se aqui está falando que Deus não criou ela vazia, e lá está que a terra era sem forma e vazia, Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2, nós estamos falando sobre isso, sobre esse espaço. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Verso 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus movia-se sobre a face das águas. E a terra era sem forma e vazia, diz no versículo 2. Então assim, a terra, essa criação, irmãos, do verso 2, essa criação no verso 2, a terra era sem forma e vazia, essa é a descrição do caos. Deus não pode criar nada que seja um caos, como a gente leu em Isaías 45:18, ele não a fez vazia. Então nós temos aqui um entendimento. Toda vez que as palavras sem forma e vazio são usadas juntas no Velho Testamento, elas denotam o quê? Um resultado de um julgamento. Quer dizer, houve um julgamento. Por isso que aconteceu isso. Deus não criou nada vazio, sem forma. Como nós vemos em Isaías 45:18. Deus não criou a terra sem forma e vazia. Então, toda vez que você lê no Velho Testamento as palavras juntas, sem forma e vazia, no hebraico, na Bíblia do Velho Testamento, toda vez que você encontrar sem forma e vazia no mesmo texto ali, é porque houve um julgamento, ocorreu um julgamento. E Jeremias 44:23 vai dizer o seguinte, vamos lá, Jeremias 4:23, deixa eu só achar aqui, meus irmãos. Jeremias 4:23 vai dizer o seguinte, Jeremias 4:23. Olhei para a terra, e eis que ela estava sem forma e vazia. Olhei para os céus, e eles não tinham luz. Olha só, Jeremias 4:23. Isaías 24:1 diz assim,
Isaías 24:1. Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a sua superfície e dispersar os seus moradores. Então, Deus está falando que vai fazer isso. Então, nós cremos que houve um julgamento, um juízo de Deus para a terra, para ter acontecido isso no verso 2. Deus é luz, irmãos, e não pode criar algo para existir em trevas. Trevas são símbolos de juízo de Deus, de julgamento de Deus. Depois você lê Êxodo 10, do 21 ao 22, e lê Apocalipse 16, 10. Como nós não temos muito tempo aqui, eu não vou ler esses textos, mas leia. Só, eu te garanto, irmão, Deus é luz e não poderia criar algo para existir em trevas. Trevas são símbolo de juízo. Trevas são símbolos de juízo de Deus, de julgamento de Deus. Houve um julgamento. Nós vamos saber mais para frente o que aconteceu aqui. Então, acontece. A mesma palavra, né? A palavra, quando Deus fala era, a Bíblia diz era sem forma e vazia, a mesma palavra era, essa palavra era, usada aqui em Gênesis 1:2, ela é traduzida como tornou-se em outros lugares, como Gênesis 19:26. Né? Gênesis 19:26, essa palavra era, no original, ela é traduzida como tornou-se em outros lugares da Bíblia. Então essa palavra era pode ser, era tornou-se, né? Tá entendendo? Então assim, lá em Gênesis 19:26 se diz que a mulher de Ló converteu-se numa estátua de sal, ou tornou-se em estátua de sal. Então nós podemos dizer então que o versículo seria melhor entendido se fosse: a terra, porém, tornou-se sem forma e vazia, porque Deus não cria nada vazio, e nem em trevas. Então a melhor tradução do verso 2 é: e a terra, porém, tornou-se sem forma e vazia, porque houve um julgamento. E qual foi esse julgamento? Baseado nesses argumentos que nós acabamos de falar, irmão, podemos dizer que algo terrível aconteceu entre o verso 1 e 2 de Gênesis, do capítulo 1. O único evento que pode explicar isso é a queda de Lúcifer, a rebelião no céu de Lúcifer. E essa rebelião está implícita entre os versos 1 de Gênesis e verso 2 de Gênesis. Ezequiel 28:11, do 11 ao 19, Isaías 14, do 12 ao 15, relatam a queda de Lúcifer. Vamos ler aqui Isaías 14, do 12 ao 15, para a gente ver que realmente houve um julgamento. E aí ele foi lançado, né? Vamos lá. Isaías 14, do 12 ao 15, diz assim, ó. Veja como você... Isaías 14, do 12 ao 15, irmãos. Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Veja como você foi lançado na terra. Você que debilitava as nações. Você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Mas você descerá ao mundo dos mortos, no mais profundo abismo. Olha só, aqui houve um julgamento. O Satanás aqui, esse texto aponta para a rebelião de Lúcifer. Houve uma rebelião no céu e Deus expulsou, jogou ele na terra. Quando Deus lança ele sobre a terra, nós cremos que aí a terra tornou-se sem forma e vazia, porque Deus fez a terra boa, a terra bem criada, a terra para nós habitarmos, como nós lemos os textos de Isaías 45, Jeremias 4:23. Então ele foi lançado. Quando ele caiu na terra, aí a terra tornou-se sem forma e vazia, porque ele foi lançado fora. Ezequiel 28, vamos aqui Ezequiel rapidamente, irmãos, eu não quero me demorar muito. Ezequiel 28 do 11 a 19, vamos ler aqui. Ezequiel 28, do 11 ao 19, diz assim, ó: a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: filho do homem, faça um lamento sobre o rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o Senhor Deus, você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Você estava no Éden, jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas: sardio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Os seus engates e ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia em que você foi criado. Você era um querubim da guarda que foi ungido. Eu o estabeleci. Você permanecia no monte santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era a perfeição nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que, presta bem atenção, o dia em que foi criado, até que
se achou iniquidade em você. Olha isso. Na multiplicação dos seus comércios, você se encheu de violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda, eu o profanei e lancei fora do monte santo de Deus. Eu o expulsei do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura, sua beleza, corrompeu a sua sabedoria. E por causa da sua formosura e beleza, corrompeu a sua sabedoria, por causa do seu resplendor, da sua glória. Por isso eu o lancei por terra e o coloquei diante dos reis para que o contemplem. Pela multidão das suas iniquidades, pela injustiça do seu comércio, você profanou os seus santuários. Por isso fiz cair do meio de você um fogo que o consumiu e o reduzi a cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que o contemplavam. Então assim, irmãos, houve um julgamento no céu, houve uma rebelião, Deus julgou Satanás, no caso um anjo de luz, um querubim, e esse querubim que se rebelou contra Deus foi lançado em terra, que é Satanás. E quando ele foi lançado em terra, nós queremos que a terra tornou-se sem forma e vazia. Amém? Então essa é a nossa aula de hoje. Nós falamos sobre essa parte sobre Lúcifer, que é importante a gente saber o que aconteceu, porque Deus não cria nada sem forma e vazio. Amém? Deus é luz e dele só emana luz e coisa boa. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Amém. Um abraço.